Boa tarde, meus amores! Hoje é a nossa aula de matemática na página 105. Então, abram o livro na página 105, certo? Onde tem números e operações, certo? Vamos lá. Números fracionários. Bia e Fernando ganharam cada um uma barra de chocolate. A barra de chocolate de Bia é dividida em mais pedaços do que a de Fernando. Observe os tamanhos. Observem aí a barra do Fernando. Foi dividida em quantos pedaços? Foi dividida em 8 pedaços. E a barra de chocolate de Bia foi dividida em quantos pedaços? 10 pedaços, certo? Então, a barra de chocolate de Fernando foi dividida em 8 pedaços e a barra de chocolate de Bia foi dividida em 10 pedaços, certo? Bia comeu 6 pedaços da sua barra de chocolate. E Fernando comeu apenas 2 da sua barra de chocolate. Representando numericamente essa situação, observe abaixo. Bia comeu 6/10 do seu chocolate. Sobraram, assim, 4/10. O denominador, que é o número que fica abaixo, é o todo. Então, em quantas partes foram divididas cada barra? Então, fica abaixo do denominador o todo, o número em que a barra foi dividida, certo? E acima, que é o numerador, indica, no caso aí dos exemplos, quantas partes Bia e Fernando comeram, certo? Fernando comeu 2/8 de seu chocolate, sobrando assim 6/8. Da mesma forma, o número abaixo é o denominador. Quantas partes foi dividida? Quantas partes foram divididas a barra de chocolate? E assim, e o número que fica acima é o numerador. No caso, quantas partes eles comeram, certo? O Fernando comeu. Então, o Fernando comeu 2 partes do todo, que é 8 partes. Então, fica 2/8. E Bia comeu 6 partes das 10 partes que foi dividida a barra de chocolate. Então, Bia comeu 6/10, certo? Até aí, ok? Observe que essas frações possuem o número 10 e o número 8 como denominador. O denominador indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. O inteiro é a barra, certo? Então, a barra é o inteiro. A barra de Bia foi dividida em 10 partes. A barra de Fernando foi dividida em 8 partes. É isso? Então, o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, ok? O numerador e o numerador indica o número de partes tomadas. No caso aí, o número de partes que eles comeram, certo? Numerador é o número que está acima, em cima, e o denominador, o número que está embaixo, certo? Denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido
e o numerador indica quantas partes foram tomadas, né? Quantas partes eles comeram, ok? Agora vamos para a leitura de frações, certo? Para ler uma fração com denominador menor ou igual a 10, lemos da seguinte forma. Então, para ler uma fração com denominador menor ou igual a 10, lemos da seguinte forma: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, certo? Ou pode ser 2/2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, certo? Então, quando o denominador é menor ou igual a 0, é dessa forma que lemos as frações. Para ler uma fração com denominador maior que 10, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos, como por exemplo, 1 11avos, 5 12avos, 3 21avos, 6 99avos. Então, quando o denominador é maior que 0, nós lemos dessa forma, acrescentando a palavra avos, certo? 1 11avos, 5 12avos. Então, isso a gente vai ler dessa forma quando o denominador é maior que 10, certo? Quando o denominador for 10, 100, 1000, lemos o numerador acompanhado das palavras décimos, centésimos, milésimos e etc. Como, por exemplo, 9 décimos, 57 centésimos, 999 milésimos. Veja aí que o denominador é 10, 100 e 1000. Quando é 10, lemos décimos. Quando é 100, lemos centésimos. E quando é 1000, lemos milésimos. Certo? Até aí deu para entender direitinho a leitura de frações. Quando o denominador é menor ou igual a 0, né? Aí lemos da seguinte forma: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Quando o denominador é maior, não é isso? Quando o denominador é maior que 10, aí lemos da seguinte maneira, acrescentando a palavra avos, certo? Como no exemplo, 1 11avos, 5 12avos. Então, quando o denominador é maior que 10, acrescentamos a palavra avos, certo? 3 21avos, 6 99avos, certo? Então, quando isso acontece, quando o denominador é maior que 10, certo? Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, aí nós lemos décimos, centésimos ou milésimos, certo? Agora vamos para a atividade. Eu vou explicar a atividade para vocês.
certo? Vamos lá. Questão 1. Observe o desenho e responda. Tá vendo aí o círculo? Ele foi dividido em quantas partes? Então, quando o denominador é quantas partes o inteiro foi dividido. É isso? Aí vocês irão observar. Veja que tem o todo, foi dividido, as partes, é isso, do inteiro. E algumas partes pintadas, que são as partes tomadas. Letra A. Em quantas partes o círculo foi dividido? Letra B. Quantas foram marcadas? Letra C. Qual é a fração que corresponde ao desenho? Letra D. Qual número corresponde ao numerador? Letra E. Qual número corresponde ao denominador? Certo? Questão 2. Escreva as frações correspondentes às figuras abaixo. Lembrando que o denominador é as partes que o inteiro foi dividido. Certo? Então, vocês vão olhar aí os círculos e fazer a fração. Certo? Vai ficar aí como as frações. Então, observa direitinho e faz as frações. Certo? Questão 3. A Polícia Rodoviária Federal interditou 2 das 5 faixas de um trecho da estrada devido a um acidente. Que fração representa o trecho da pista interditada? Resposta. Aí faz a resposta ao lado, certo? Lembrando que o denominador é o que foi dividido, o inteiro foi dividido. Quantas partes o inteiro foi dividido? Numerador é a parte em que foram tomadas, né, pintadas. Então, representa de várias formas o numerador, certo? Quarta questão. Observe as laranjas na caixa e responda as questões. Quantas laranjas há na caixa? Letra B. Vívia usou 1/3 para fazer o suco. Quantas laranjas ela usou? Letra C. Quantas laranjas sobraram? Questão 5. Veja a coleção de figuras de Nelson. Agora responda a questão. Nelson deu 1/4 de suas figurinhas para Tiago. Quantas figurinhas ele deu para Tiago? Qual é o denominador? Quantas partes foram divididas? Certo? No caso aqui, 4, na letra C, da questão 5. Aí Nelson deu 1/4 para Tiago. Então, quantas figurinhas ele deu para Tiago? Tem 4 partes. Ele deu uma parte. Então, quantas figurinhas foram dadas para Tiago? Certo? Até a quinta questão. Então, lembrando aí só, certo? Denominador, numerador, ok? O denominador indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, o total, o número que o inteiro foi dividido. Isso é o numerador, o número que fica abaixo. É o denominador. Numerador, o número que fica acima. E denominador, o número que fica abaixo, certo? E o numerador indica o número de partes tomadas, certo? Então, as partes tomadas indicam o numerador. As partes em que o inteiro foi dividido é o denominador, certo?
Para ler as frações menor ou igual a 10, aí está os exemplos, certo? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/2, ok? E acima, né, quando o denominador é maior que 10, acrescentamos a palavra avos. 1 onzeavos, 5 dozeavos, 13 dozeavos e assim por diante. Então, quando o denominador é maior que 10, acrescentamos a palavra avos, certo? Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, aí a gente lê da décimos, centésimos e milésimos, ok? Terminando a tarefa, qualquer dúvida podem falar com a tia, certo? Que eu vou tentar esclarecer melhor as dúvidas. Caso não tenham dúvidas e quiserem mandar a atividade respondida para a tia, fiquem à vontade, ok? Então, beijos e até amanhã.